Muito bom dia, gente. Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Então, hoje a gente vai entrar no capítulo 6 da Bhagavad Gita. Lembrando, tá, que esse texto ele foi, assim, em termos de temática, né? Ele pode ser dividido em três sextetos. Não sei se vocês se lembram disso, a gente falou lá no começo, tá? Porque a Bhagavad Gita, ao todo, ela tem 18 capítulos. E aí, esses 18 capítulos são divididos em três sextetos, tá? Os seis primeiros capítulos, os seis do meio e os seis últimos. E aí, vamos lembrar que esses seis primeiros capítulos, tá? O grande tema é essa costura do Karma Yoga com o Jnana Yoga, tendo como propósito a realização do eu espiritual, tá? O grande propósito desses primeiros ensinamentos de Krishna é ajudar a pessoa a recobrar a consciência de que ela é Atma, Brahman, tá? De que ela é essa centelha espiritual. Hum. Esse é o objetivo desses ensinamentos dessa primeira parte do texto. Depois, quando a gente entrar ali nos seis capítulos do meio, tema ele já muda um pouquinho, tá? Ele vai se focar no que a gente chama de Bhakti Yoga, então que é toda essa parte da relação, né, entre o indivíduo e o todo, a relação entre a pessoa e Deus. Então, por isso a gente chama esse Bhakti Yoga de yoga devocional, né? E aí o propósito desse ensinamento não é mais a pessoa recobrar a consciência de que ela é espírito, né? De que ela é essa centelha espiritual, mas o ensinamento ele tem como propósito ajudar a pessoa a recobrar a sua relação eterna com esse princípio espiritual absoluto. Ou seja, Bhakti tem como propósito a revelação da natureza de Deus e a relação que cada ser individual tem com Deus, tá? Esse é o objetivo que vai aparecer ali nos seis capítulos do meio. Esse último capítulo que a gente vai ver agora do primeiro sexteto, ele tem como tema principal a descrição da meditação. Krishna, ele falou já sobre meditação, mas ele não descreveu como é meditar. E ele vai fazer isso agora, tá? Por isso esse capítulo, ele é chamado de Dhyana Yoga, né? Vou até digitar aqui, ó. Então, geralmente ele é chamado de Dhyana Yoga, tá? Esse é o nome do capítulo. Lembrando que a palavra Dhyana significa meditação, tá? Não é Diana, tá? Nem Diana. Não é a Diana do Geraldo Azevedo, né? Para quem ele pede um talismã, né? Então, essa é Dhyana Yoga. E o outro nome, que muitas vezes também a gente vai encontrar desse capítulo, é Atma Samyama Yoga, né? Atma Samyama Yoga, que literalmente significa o yoga da meditação, né? Samyama também é uma outra palavra para meditação, no Atma, no seu eu espiritual, tá bem? Então, esses são os dois principais nomes. Ah, por que que isso acontece? Lembrem que eu expliquei isso também lá atrás. Oficialmente, tá? No texto original, os capítulos eles não têm nomes, tá? Eles só são numerados. Esses nomes eles foram colocados ao longo do tempo pelos mestres
que foram comentando a Bhagavad Gita e aí colocavam um nome para o capítulo de acordo com o tema principal do capítulo. E é uma unanimidade, tá? Todos os comentaristas da Bhagavad Gita reconhecem que esse capítulo 6 que a gente está entrando agora, é o capítulo que explica a prática da meditação. Tá bem? Então, com isso, vamos começar aqui o texto. Então, capítulo 6. Tradução em português ficou assim, né? Comunhão. Lembrando, tá, que o nosso tradutor ele optou por traduzir a palavra yoga como comunhão, tá? Então ficou aqui comunhão por meio da meditação. A gente também poderia traduzir, né, o yoga da meditação. E aí então, esse capítulo ele já começa com uma fala de Krishna. E nessa fala, Krishna ele evoca aqui novamente esses dois personagens, né, que é o renunciante, chamado de sannyasi. A gente já viu essa palavra, sannyasa, né, que significa literalmente o desapego, a renúncia, e o yogi, né? Então ele evoca esses dois personagens. Aí para vocês organizarem as ideias, tá? Geralmente esse sannyasi, ele é o nome que a gente dá para aquela quarta e última fase da vida do ser humano, tá? Depois que ele já viveu tudo que ele tinha para viver nesse mundo, ele já cumpriu todos os seus deveres dhármicos, né? Ele muitas vezes vai para uma vida retirada, onde ele pode se dedicar à meditação, a uma vida mais ascética. Muitas vezes eles são itinerantes, eles nem sequer ficam muito tempo no mesmo lugar, né? Eles até assim vão se desapegando dos lugares. Então tem essa vida itinerante, né? Isso é muito comum na cultura sannyasi. E eles, portanto, são chamados de renunciantes, no sentido de que eles são pessoas que eles já estão assim se preparando realmente para o fim do ciclo da vida, né? Compreendendo a natureza espiritual e trabalhando esse desapego das coisas materiais, né? Então, esses renunciantes, esses sannyasis, dentro da cultura védica, é dito que eles já cumpriram todos os dharmas. Eles não precisam mais, assim como a gente, né, ficar pensando em trabalho, sustentar a família e todos esses outros tipos de deveres sociais. Tá? Eles já cumpriram isso e agora eles estão lá só na meditação. Por isso, esses sannyasis geralmente são quem praticam o Jnana Yoga mais puro, né? São essas pessoas que ficam realmente muito imersos, né, em práticas meditativas. E o outro personagem que ele apresenta aqui no verso, que é o yogi, tá? Vamos lembrar que quando ele se refere ao yogi, ele está se referindo ao karma yogi, tá? A essas pessoas como nós, que estamos praticando, né, a nossa vida espiritual, nosso caminho espiritual, através do cumprimento das nossas obrigações sociais, né? Esse é o yogi. E o que que Krishna faz aqui nesse primeiro verso? Ele de novo costura, tá? Ele vai dizer que o yogi,
enquanto essa pessoa que cumpre os seus deveres sociais, que honra, né, os seus papéis no mundo, fazendo isso como uma oferenda ao mundo, ou seja, e não meramente por motivação egóica, essa pessoa é o verdadeiro renunciante. É isso que Krishna está dizendo aqui. Né? O renunciante é essa pessoa que, dentro do seu coração, ela realmente acessou esse lugar, né? De fazer da sua vida uma entrega, de fazer da sua vida uma oferenda. E assim ele está feliz, cumprindo todos os seus papéis, todas as suas obrigações no mundo, fazendo isso sempre de coração, sempre como uma oferenda. Krishna diz que esse é o verdadeiro sannyasi, esse é o verdadeiro renunciante. E não aquele que assumiu o status de sannyasi, às vezes apenas formalmente, porque ele chegou naquela etapa da vida, e às vezes ele ganha ali, né, a faixa preta de sannyasi, né? E aí ele tem aquele título, e aí ele tem, assim, na cultura da Índia, essas pessoas, elas são muito respeitadas, muito admiradas, né? Porque são pessoas mais velhas, que já estão nessa fase avançada ali de maturidade espiritual. Só que muitas vezes pode acontecer de pessoas estarem nessa condição por mera formalidade e não necessariamente porque elas assimilaram, né, esse estado de oferenda, esse estado de desapego em seus corações. E é isso que Krishna está falando aqui. Tá? O que conta realmente é a consciência da pessoa, ela está realmente vivendo dentro de si e não a posição formal que ela está ocupando na sociedade. Ok? Por conta disso, ele então, tá? Vamos ver agora o verso, né? Como é que ele diz isso? Ele diz assim, ó. A pessoa que executa seus trabalhos, tá? Suas ações, que devem ser feitos, tá? Aqui esse devem ser feitos, né? Quer dizer assim, essas ações que são realmente os compromissos dessa pessoa, né? Com a vida. A pessoa que cumpre essas ações sem ansiar por seus frutos, essa pessoa é um sannyasi, tá? Ela é o verdadeiro renunciante e o yogi, tá? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é o yogi, ela é o renunciante. E não a pessoa que não mantém os fogos sagrados e nem executa ações. Isso é uma outra forma também de se referir às pessoas que estão nessa condição anterior a- ao voto de sannyasi, né? O que acontece na Índia? Quando as crianças elas são iniciadas, né, dentro da cultura bramínica, né? Elas então assumem alguns tipos de ritos, de práticas, né, que elas vão fazer diariamente ao longo da sua vida. E uma dessas práticas consiste em manter um fogo aceso no altar, né, e alimentar esse fogo com aquelas práticas diárias. Dizem que a pessoa ela mantém esse fogo aceso ao longo de toda a vida, né? É muito comum isso. Inclusive, assim, alguns dos meus professores indianos, né, eu comprovei que eles realmente fazem isso. Tá? Na casa deles, geralmente tem um altar e tem um fogo aceso no altar. Esse fogo ele não apaga em nenhum momento. Né? Ele deve permanecer aceso ao longo dos dias, dos meses, dos anos. É um compromisso, né, que eles têm de manter esse fogo aceso ao longo da vida. E o que acontece? Quando a pessoa faz o voto de sannyas, aí ela libera isso, né? Aí esse fogo ele é passado, né, para as gerações seguintes, e a pessoa não tem mais o compromisso de manter aceso esse fogo.
Então, Krishna, quando ele diz aqui, né, quando ele usa esse termo, tá, Niragnir, tá? Agni quer dizer o fogo, né? Nir quer dizer não. Então, ele está dizendo que essa pessoa que não mantém mais aceso o fogo sagrado, ele está falando desse sannyasi que assumiu a posição de sannyasi formalmente, né? E, como eu disse para vocês agora há pouco, esse que assumiu a posição de sannyasi formalmente, tá? Porque ele já está lá no final do ciclo da vida, ele também não precisa mais se preocupar com o cumprimento de ações cívicas, sociais, né? Mas Krishna está então reforçando essa ideia aqui, tá? Que o verdadeiro sannyasi, o verdadeiro renunciante, é aquele que de coração, a partir da sua consciência, ele entrega os frutos das suas ações. E não necessariamente o sannyasi é essa pessoa que alcançou aquela posição formal onde ela não precisa mais manter o fogo sagrado e nem se comprometer com nenhuma ação. Captaram a mensagem aqui desse primeiro verso? Né? Tá. Então vamos passar para o segundo verso. Aí Krishna de novo explica. Ó Pandava, tá? Pandava é um dos nomes do Arjuna, tá? Não é panda, tá? Não tem nada a ver com os ursos pandas lá na China, tá? Pandava é o nome de Arjuna e também dos seus irmãos, porque eles são filhos de Pandu, tá? Lembra que Pandu era o nome do rei, que teoricamente é o filho, é o pai deles, né? Mas na verdade ele não é o pai biológico, porque lembrem que esse rei, ele havia recebido uma maldição que ele não poderia, se entregar ao ato sexual, né? Quando ele se entregou ao ato sexual, ele morreu. A maldição se cumpriu e ele morreu, né? Embora então Arjuna, né, e seus irmãos sejam filhos dos Devas, tá? Porque lembrem que a mãe deles tinha um poder de, através de mantras, evocar, né, os Devas e aí conceber filhos a partir dos Devas. Embora então eles fossem filhos dos Devas, eles são considerados filhos de Pandu, porque oficialmente, né, dentro da dinastia, eles são essa descendência desse rei Pandu. Então Krishna diz, né, ó Pandava, isto que é chamado sannyasa, tá? Ou seja, renúncia, saiba que é yoga. Então, de novo, ele está dizendo, tá? Que yoga e sannyasa é a mesma coisa. E aí ele segue dizendo, pois ninguém que não tenha abandonado a identificação ilusória do corpo com o eu espiritual torna-se um yogi. Tá? Então, olha só a mensagem, tá? Ele está usando aqui esse termo sankalpa. A palavrinha sankalpa, ela tem muitos significados dentro do vocabulário sânscrito, tá? Mas a ideia de sankalpa aqui é essa ideia dessa identificação ilusória que o ser espiritual estabelece com a matéria, pensando, eu sou essa matéria, tá? E, portanto, todas as coisas que me circundam pertencem a mim. Ah, essa é a grande ilusão aqui, né? Que Krishna tá assim, denunciando, né? Então, nós somos essa energia espiritual. A partir do momento que a gente pensa, né? Que a gente é apenas esse corpo material e a gente vive só em função desse corpo. E por consequência, a gente vai construindo apego a muitas outras coisas materiais, né, que circundam e suprem as necessidades do corpo.
Se a nossa vida ela é só direcionada para essa identificação e esse apego à matéria, isso é considerado uma condição ilusória. Isso é chamado de sankalpa aqui nesse verso, né? Krishna está dizendo que ninguém, qualquer pessoa que ainda não tenha superado essa ilusão, esse sankalpa, essa pessoa ela ainda não pode ser considerada um yogi. Né? E aí eu vou ser bem humilde aqui, e vou dizer assim, nenhum de nós pode ser considerado um yogi. Nas palavras de Krishna, nenhum de nós aqui provavelmente pode ser considerado um yogi, porque a gente vive ainda essa sankalpa, né? A gente vive essa identificação e esse apego. Seguimos então para o verso número 3. E então Krishna diz, olha só, esse verso é muito bonito. Ele diz assim, ó, que a ação é considerada ser o meio, né? O meio no sentido de caminho, tá? Não o meio de metade. Ela é considerada o caminho para o sábio que está subindo, né? O topo dessa montanha do yoga, né? Esse yoga arudha, né? Yoga arudhasya. Mas quando a pessoa chegou lá no topo, a quietude é o caminho. Olha só que interessante, tá? Isso é o que eu estava falando para você sobre as etapas da vida. Então, durante toda essa nossa primeira etapa da vida, né? As primeiras fases da nossa vida, a nossa espiritualidade se desenvolve através das ações e dos compromissos que a gente tem com o mundo. Portanto, o meio ou o caminho, né, é a ação. Porém, quando a pessoa ela chegou na realização espiritual, né, lá na sua fase madura de vida, a partir de agora não é mais a ação, é a quietude, né? É o silenciar, é a prática da meditação. E é só por isso que Krishna está se prestando, tá? Aqui nessa conversa com Arjuna, que lembrem, antecede o início de uma guerra. Ele vai explicar a meditação para o Arjuna, mas não é porque ele quer que o Arjuna pare e sente para ficar meditando ali agora, naquele momento. Lembrem que ele já falou para o Arjuna muitas vezes que o Arjuna vai ter que fazer agora é cumprir o dever de guerreiro, né, de kshatriya, de lutar pela justiça. Isso é o que ele vai ter que fazer. Fora de cogitação, tá? Que Krishna está ensinando aqui nesse capítulo a meditação para Arjuna, porque ele quer que o Arjuna abandone a guerra e sente para ficar meditando. Não é esse o momento, tá? Tampouco Krishna quer que nós, aqui estudando seus ensinamentos, abandonemos as nossas ações, os nossos compromissos no mundo para só sentar e ficar meditando. Não é isso. Então, o que que ele está dizendo aqui, ó? Esse verso ele é bem importante, ele marca, né, esse ensinamento aqui do capítulo 6. Enquanto a gente está nessa primeira fase da vida, a ação é o caminho. Depois que a gente chegou lá na nossa maturidade espiritual, aí sim, a quietude, a meditação é o caminho, ok? Isso significa que a gente não deveria fazer nenhuma meditação agora? A gente deve, né? Mas a gente deve fazer aquela meditação que cabe dentro da nossa rotina e não abandonar, né, os nossos compromissos para ficar só meditando, ok? Então aqui, ó, só olhando o sânscrito, tá? Karma karanam uchate.
Então é dito que o Karanam, caminho ou meio, tá? Para aquele que está ali, né, no início da sua subida, o caminho é karma, a ação. E aí só depois, né, aquele que já escalou a montanha, né, que agora está na fase de descer a montanha, aí chama Karanam Uchate. Aí é dito que o caminho ou o meio é chama, a quietude, o aquietamento. Vamos só até esse ponto hoje? Questões, gente? Marcos, bom Marcelo? dia. Essa prática formal assim, do sannyasa que abandona os compromissos com família e tal, e parte para uma vida de meditação, assim, ela, ela é uma exclusividade assim, de famílias que têm mais condição financeira e tal, porque como é organizada assim, a estrutura social, assim, como ficam né? Sim. É, não tem relação com a questão financeira, tá? Uhum. Ah, o que acontece? Até a gente, às vezes, quando a gente pensa aquela ideia de sociedade de castas na Índia, geralmente eles consideram que os brahmanes, e os kshatriyas são como se fossem castas superiores, né? Porque os brahmanes são os intelectuais e os kshatriyas são os governantes. No entanto, é muito comum, tá, que a classe mais rica da Índia são os Vaixas. Tá? Os Vaixas, eles são como é que a gente traduziria aqui, né? Os burgueses, né? Que são eles que detêm, né, aquela coisa dos meios de produção e da comercialização dos bens de consumo. Isso tudo é coisa de Vaixa, né? Então, assim, é um pouco mais comum realmente que os sannyasis, né? Às vezes eles vêm um pouco mais dessa cultura bramínica, né? Porém, isso é totalmente questionado na tradição da Índia. A maior parte dos intelectuais sinceros, honestos na Índia, né? Eles condenam essa cultura de castas, né? Eles vão entender que esses quatro ashrams, as quatro fases da vida, vale para todas as pessoas. Tá? Então, todas as pessoas, elas podem, né, viver esse estágio de sannyasi. E como que esses sannyasis, na verdade, assim, o sannyasi ele depende de muito pouca coisa material, né? Porque justamente porque eles fazem votos de desapego, eles passam a viver só com a roupa básica do corpo. E aí eles vão, assim, é muito comum que eles fiquem peregrinando entre os ashrams. Aí ashram no sentido de, vamos colocar assim, que seriam os monastérios, os eremitérios, esses lugares que acolhem essas pessoas e dão alimento para essas pessoas. Tá? O sannyasi, ele não deveria, tá? O sannyasi que ocupou essa posição formalmente, ele não deve nem se preocupar em, como é que eu vou conseguir minha comida hoje, né? Tipo, ele simplesmente recebe esse alimento. Por quê? Porque na cultura da Índia existe essa visão do Dharma, né? De que as pessoas que estão nas fases anteriores da vida, trabalhando, gerando riquezas, elas sustentam esses ashrams, né? Elas mantêm esses ashrams para que esses ashrams possam oferecer alimento em abundância não só para os sannyasis, como para qualquer tipo de pessoa que esteja em condição necessitada. Isso é bem comum. Se você vai para a Índia, você vai ver isso. Eu já vi, assim, dezenas de ashrams
que todos os dias servem refeições para quem chegar, para quem precisar, para quem pedir. E aí é muito comum que tenham realmente vários sannyasis. Você vai ver assim um monte de pessoas bem idosas que estão assim já com a barbona, assim, igual você. E tem ali essa coisa, né, de estar ali recebendo a sua refeição dentro do ashram, né? Então, essa é a cultura desses sannyasis. Então, o que que acontece ali? Eles não dependem realmente de nenhum tipo de condição financeira assim mais robusta para isso, tá? Mas, por exemplo, essa pessoa, ela está geralmente numa idade mais avançada, assim. Digamos no caso de uma pessoa casada, com filhos, os filhos já cresceram, provavelmente, já estão, né, cuidando da sua própria vida, mas e essa, e a esposa, ela fica sozinha? Essa condição do sannyasi, ela é uma condição preferencialmente dos homens ou as mulheres também podem fazer esse Essa é voto formal, assim? essa é uma outra questão que eu até vou pedir. Solange, você pode comentar essa parte? Tá? Porque eu vou agora vou passar aqui para Solange, porque ela é mulher. Ela tem essa vivência intensa na Índia, né? E ela pode dizer um pouco de como é isso. Só antes da Solange comentar, existe realmente ainda uma postura muito patriarcal na Índia, né? E o que a gente vê assim é que formalmente os homens acabam ocupando essa posição de sannyas. Lembrando que na etapa de vida anterior, que é chamada de Vanaprastha, o casal vai junto para as peregrinações, para os estudos, tá? Eles vão juntos. Depois, nessa fase de sannyasa, em geral, eles vão se separando, né? E aí, geralmente, as mulheres ficam sob cuidados da família. É o que eu mais ou menos percebo, né? Pelo menos assim, essa é a referência principal. Solange, comenta um pouquinho, por favor. Então, no ashram onde eu vou, tem duas sannyasas, mulheres. E elas são respeitadas assim como os homens, mas elas vivem mais no ashram. Claro, quando o Swami manda elas para algum lugar para dar aulas, elas vão. E as mulheres, no geral, elas fazem mais o trabalho de toda a organização que não seja dentro do templo, tudo são as mulheres que trabalham, mas não são sannyasas. Mas lá então tem essas duas sannyasas. Isso também tá, eu acho que isso está acontecendo mais na Índia agora, que as mulheres estão podendo ocupar essas mesmas posições formais, né? Que antes eram assim uma coisa muito só masculina, né? É o que aconteceu também com o próprio canto védico, né? Então, numa fase assim extremamente patriarcal da Índia, e aí assim a gente pode entrar em várias conjecturas, tá? Dizem que o traço patriarcal da cultura indiana ele se estabeleceu mais fortemente pela influência muçulmana. Isso não era uma referência hindu exatamente, né? Isso foi assim uma influência de muitos séculos da cultura muçulmana. Mas até um século atrás, o próprio canto védico ele era restrito, né, para as mulheres. E muitos professores, incluindo o próprio Krishnamacharya, né, eles romperam com essa referência patriarcal, né, e passaram a ensinar irrestritamente para as mulheres, né? Então, assim, existe também vamos dizer assim, esse espírito de revolução feminista, né, acontecendo na Índia. Eu vejo isso cada vez mais, né? E a minha opinião, tá? Se a gente voltar lá para a cultura mais antiga da Índia, vamos dizer assim, pré-influência muçulmana, a gente vai ver que essas questões, né, de gênero
eram muito mais equilibradas do que a maneira como ficou depois, né? E a maneira como realmente isso está sendo contestado agora novamente. Obrigado. Mais alguma questão, gente? Diga, Fátima. Bom dia. Eu não participei da última aula e eu não sei como que ficou essa questão do texto do capítulo 6. Ele foi entregue? Ele está junto no mesmo arquivo dos cinco. Tá no 5. Tá bom, E, tá? É o mesmo arquivo, tem o 5 e o 6 ali junto, tá bom. tá? Obrigada. E a aula passada, depois pode ver a gravação. Eu acho que eu enviei para vocês, né? Viu? Tá. Então tá bom, Obrigada. gente. Uma boa semana. Ó, semana que vem a gente vai ter aula normal, tá? Então não se excedam no carnaval da terça. Tá? Pulem bastante carnaval até a segunda-feira. Na terça, vamos voltando aí, né? É um ritmo para vocês acordarem cedo na quarta. Tá bom? Obrigada, Marcos. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.